Alô, lotequeiro de todo o país. Voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 1022, que está acumulado em R$1.500.000. Vamos em busca desse milhão aí. Se não der para pegar 1 milhão aí, umas quilherinhas, quebra o galho. Nesse concurso eu vou fazer um jogo com 4 duplos, no valor de R$24. Vamos lá aos palpites. Jogo 1, Santos e Corinthians, Clássico Paulista. O Santos ocupa a 11ª posição com 43 pontos, 11 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Jogando em seu domínio, 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já o Corinthians, o Coringão, hoje tem a decisão da Copa do Brasil. Vai até o Maracanã enfrentar o Mengão. Quem será campeão da Copa do Brasil? Deixa aí no comentário aí, Flamengo ou Corinthians? O Corinthians ocupa a 5ª posição no Campeonato Brasileiro com 54 pontos, 15 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Aqui é um jogo difícil, é jogo equilibrado. Se tratando de clássico, tudo pode acontecer. E é bem provável que, dependendo do resultado hoje, o Coringão deve vir com reserva em cima do Santos. Eu acredito aqui que jogando lá na Vila Belmiro, o Santos deve levar essa. Mas eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Santos e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 1. Jogo 2, Vasco da Gama e Criciúma, Série B. O Vasco ocupa a 4ª posição com 56 pontos, 15 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Jogando em seu domínio, o Vasco é muito forte, 11 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. O Vasco jogando em seu domínio ainda está invicto. Vai receber o Criciúma, que ocupa a 7ª posição com 52 pontos. Ainda luta por uma vaga aí no G4. 13 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer, mas eu acredito que jogando em seu domínio, o Vasco deve levar essa. Então meu palpite em jogo 2 é coluna 1, Vasco seco. Jogo 3, Londrina e Sport, o Leão. O Londrina ocupa a 9ª posição com 50 pontos, 13 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Jogando em seus domínios, 7 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. Já o Sport, o Leão, ocupa a 5ª posição com 53 pontos, 14 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Ambas equipes ainda lutam por uma vaga aí no G4, mas aqui tudo pode acontecer. É um jogo muito equilibrado, porque o Sport joga bem como mandante, mas fora do seu domínio deixa muito a desejar. Já o Londrina joga razoavelmente bem em seu domínio, porque tem 7 vitórias e 7 empates e 3 derrotas. É um jogo complicado, mas eu acredito que jogando em seu domínio, o Londrina deve fazer o dever de casa. Mas é um jogo difícil, então por isso eu vou fechar um duplo. Coluna 1 Londrina e coluna do meio, duplo fechado no jogo 3. Jogo 4, Bragantino e Atlético Paranaense, o Furacão. O Bragantino ocupa a 13ª posição com 38 pontos, 9 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Já o Atlético Furacão ocupa a 6ª posição com 51 pontos, 14 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer, mas o Atlético é bem provável que vem com time reserva aí, porque na próxima final de semana, aí na outra, tem a decisão da Libertadores diante do Mengão. Eu acredito aqui que, jogando em seu domínio, o Flamengo leva, o Bragantino leva essa. Então, meu palpite de jogo 4 é coluna 1, Bragantino seco. Jogo 5, Ituano e Sampaio Corrêa. O Ituano ocupa a 8ª posição da Série B com 51 pontos. Ainda tem chance de classificação aí. 13 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Já o Sampaio Corrêa ocupa a 6ª posição com 52 pontos. Tem chance ainda de classificação aí. Só que o Sampaio Corrêa, jogando fora do seu domínio, deixa muito a desejar. Jogando como mandante, é o 2º melhor mandante da Série B. Mas como visitante, olha, deixa muito a desejar. Como visitante, tem 1 vitória, 6 empates e 10 derrotas. Já o Ituano, jogando como mandante, tem 9 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O Ituano, jogando como mandante, é um bom mandante. E o Sampaio Corrêa é um péssimo visitante. Então aqui eu vou na coluna 1, Ituano seco, no jogo 5. Jogo 6, América Mineiro, o Coelho versus o Flamengo, o Mengão.
O América Mineiro ocupa a 8ª posição com 45 pontos, 13 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. Jogando como mandante, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Mengão, o Flamengo ocupa a 3ª posição com 54 pontos, 16 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Mas o Mengão está com a cabeça aí em Copa do Brasil, final da Libertadores. É bem provável que o Mengão aqui vem com o time reserva. E o Coelho precisa da vitória para almejar uma classificação aí na Libertadores. Eu acredito que aqui pode pintar uma surpresa aí. Por isso, eu vou abrir o duplo. Coluna 1, América, e coluna 2, Flamengo. Duplo aberto no jogo 6. Jogo 7, Campeonato Espanhol, Real Betis e Atlético Madrid. O Real Betis ocupa a 4ª posição com 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está tendo o jogo do Campeonato Espanhol aí. A tabela aí pode mudar os números aí. Já o Atlético Madrid ocupa a 3ª posição com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É um jogo muito equilibrado, porque ambas as equipes vêm bem no Campeonato Espanhol. Então, meu palpite aqui no jogo 7 é empate seco. Mas se eu fosse jogar um duplo aí, eu jogaria na coluna 1, Betis ou empate. Então aqui no meu palpite, no meu jogo, é empate seco. Jogo 8, Campeonato Italiano, Atalanta e Lazio. A Atalanta vem muito bem, ocupa a vice-liderança do campeonato com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Já a Lazio ocupa a 5ª posição com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. É um jogo difícil, é jogo equilibrado, mas eu acredito que jogando em seu domínio, o Atalanta deve fazer o dever de casa. Então meu palpite no jogo 8 é coluna 1, Atalanta seco. Jogo 9, Roma e Napoli. A Roma ocupa a 4ª posição com 22 pontos, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogando em seus domínios, 3 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Já o Napoli ocupa a 1ª posição, a liderança do campeonato italiano com 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Olha, o Napoli já vem de 25 jogos sem saber o que é sem saber o que é derrota. Vem muito bem a Napoli. Vem de 10 vitórias seguidas no campeonato, no geral, aí, 10 vitórias seguidas. O Napoli vem muito bem, mas vai jogar fora do seu domínio diante do Roma, que vem muito bem no campeonato. Mas eu acredito que mesmo jogando fora do seu domínio, o Napoli deve vencer esse jogo aí. Então meu palpite no jogo 9 é Napoli seco, coluna 2 no jogo 9. Jogo 10, Fluminense e Botafogo. O Flusão ocupa a 4ª posição com 54 pontos, 16 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Já o Fogão ocupa a 10ª posição no campeonato com 43 pontos, 12 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. É clássico, se tratando de clássico, tudo pode acontecer, mas eu acredito que o Fluminense está no melhor momento aí, eu acredito que deve vencer esse jogo aí. Então, meu palpite no jogo 10 é coluna 1, Fluminense seco. Jogo 11, Juventude e São Paulo, tricolor paulista. O Juventude, infelizmente, já caiu para a Série B, infelizmente. Ocupa a última posição com 21 pontos, 3 vitórias, 12 empates e 17 derrotas. Já o tricolor paulista ocupa a 12ª posição com 41 pontos, 9 vitórias, 14 empates e 8 derrotas. O tricolor está empatando demais, mas eu acredito aqui que deve vencer esse jogo aí, tem que vencer. Então meu palpite no jogo 11 é coluna 2, São Paulo seco. Jogo 12, Atlético Goianiense e o Dragão versus Ceará, o vovô. O Dragão ocupa a 18ª posição no campeonato com 30 pontos, 7 vitórias, 9 empates e 16 derrotas. Já o vovô, o Ceará ocupa a 16ª posição no campeonato com 34 pontos. Vovô, tem que abrir o olho aí que senão vai para a zona. 6 vitórias, 16 empate e 10 derrotas. Esse vovô tá cansado, empata demais esse vovô aí, tem que vencer, senão a Série B tá logo ali. Eu acredito que jogando em seu domínio, o Dragão tem que fazer o dever de casa aí, porque o Dragão tá negando fogo aí. Vai pegar o vovô cansado aí
Eu acredito aqui que o Dragão deve vencer esse jogo aí. Mas o Ceará, o vovô está cansado, empata demais, então por isso eu vou fechar um duplo. Coluna 1, Atlético Goianiense e coluna do meio. Duplo fechado no jogo 12. Jogo 13, Coritiba, o Coxa versus Internacional, o Colorado. O Coxa ocupa a 15ª posição no campeonato com 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e 17 derrotas. O Coxa jogando como mandante, joga bem, mas como visitante deixa a desejar. Mas vai jogar como mandante, deve vencer esse jogo aí. Já o Internacional é o vice-líder do campeonato da Série A com 60 pontos. Colorado vem muito bem, 16 vitórias, 12 empates e 4 derrotas. Mas eu acredito aqui, precisando da vitória, o Coxa jogando seu domínio é forte, então é nele que eu vou. Coluna 1, Coritiba, seco no jogo 13. Jogo 14 para finalizar os palpites, Cuiabá e Goiás. O Cuiabá infelizmente está mal das pernas, o Cuiabá está na zona, ocupa a 17ª posição com 31 pontos, 7 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Já o Goiás ocupa a 14ª posição com 38 pontos, 9 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. O Cuiabá está precisando desesperadamente aqui da vitória. O Cuiabá precisa da vitória, jogando em seu domínio. Eu acredito que deve vencer esse jogo aí. Então é nele que eu vou. Cuiabá seco no jogo 14. É isso aí, galera. Mais uns palpites formados aí. Agora só nos resta esperar e torcer. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe os comentários, seu joinha aí. E vamos que vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Valeu, galera. Uma ótima semana. E vamos que vamos em busca desse tão sonhado 14 pontos. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.